Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo. Vou corrigir com vocês o exercício 6 da página 47. Então, o exercício primeiro, vamos entender um pouquinho aqui sobre a dinâmica de um elevador. O exercício fala que uma certa cabine de elevador percorre uma distância de 190 metros, uma distância máxima. Então, é como se o seu elevador estivesse aqui no térreo. Aqui está o elevador. Você entra nesse elevador, ele está com uma velocidade inicial de zero. Como funciona a dinâmica de um elevador? Quando você aperta o botão para subir, vamos supor que você vai subir 10 andares aqui, ou seja, você vai percorrer uma distância de 190 metros. Ele vai aumentando a velocidade, ó, ele sai do repouso, vai aumentando, ele vai acelerando até atingir uma velocidade máxima. Então, ele acelera até ter uma velocidade máxima. Então, aqui ele acelera. Ou seja, ele atinge uma velocidade máxima de 305 metros por minuto. Depois, esse elevador ele continua subindo, ele vai subindo aqui, ó, esse pedaço todo, sempre na mesma velocidade. Então, ele deu aquele arrancada, subiu e foi indo com a mesma velocidade. Mas agora usa a sua intuição para entender esse pedacinho aqui, ó. Quando o elevador vai chegando próximo do 10º andar, onde você quer parar, aquele manter velocidade constante, ele tem que ir diminuindo essa velocidade. Então, ele vai desacelerando. Então, aqui o elevador desacelera até atingir e chegar no repouso, chegar no ponto onde você queria chegar, ou seja, com uma velocidade de 0 metros por segundo. Então, aqui ele saiu do repouso e voltou ao repouso. Alguma coisa para sair do repouso e voltar ao repouso, quando eu falo de elevador, ele dá uma acelerada, mantém uma velocidade constante e depois ele vai desacelerando até chegar lá. Repara aqui também uma coisa importante, ó. Ele sai do zero, atinge a velocidade máxima em 305 metros por minuto, mantém essa velocidade de 305 metros por minuto, depois ele pega e começa a diminuir essa velocidade de 305 metros por minuto até chegar na velocidade igual a zero. Antes da gente começar a resolver o exercício, você já entendeu a dinâmica do elevador, que ela é dividida em 3 partes. O momento que você acelera, que você mantém a velocidade constante, e o momento que você desacelera. Agora, olha aqui, o espaço todo percorrido foram esses 190 metros, tudo isso daqui. E repara mais uma coisa importante no exercício, que essa velocidade máxima ela está 305 metros por minuto. Meninos, é o seguinte, aqui está em metros, isso daqui está em metros por segundo, então isso daqui não pode ficar em metros por minuto, eu tenho que passar isso daqui para metros por segundo. Como que eu passo isso para metros por segundo? A cada 1 minuto, o elevador percorre 305 metros. Como eu quero colocar em metros por segundo, eu escrevo 1 minuto em segundos. Eu sei que 1 minuto é 60 segundos. Se em 60 segundos ele percorre 305 metros, em 1 segundo ele vai percorrer x, regra de 3. O x multiplica o 60 e o 305 multiplica 1. Então, x vai ficar 305 vezes 1 dá 305. Dividido por 60, 305 dividido por 60 dá 5,08 metros por segundo. Então, essa velocidade máxima eu posso colocar ela como 5,08 metros por segundo. A aceleração está em metros por segundo ao quadrado. E o espaço percorrido está em metros, está tudo na mesma unidade, a gente pode começar a resolver o exercício.
Qual a distância percorrida pela cabina enquanto acelera a partir do repouso até atingir a velocidade máxima? Então a pergunta é: qual a distância? Então distância é alguma coisa que eu vou medir em metros, eu quero descobrir o valor do x. Enquanto a cabina acelera a partir do repouso. Então a aceleração dela é de 1,22 metros por segundo ao quadrado. Se ela saiu do repouso, o espaço inicial é zero, a velocidade inicial é zero, até atingir a velocidade máxima, que a gente viu que ali no item anterior é 5,808 metros por segundo. Estamos falando de movimento, e quando a gente se movimenta, a gente sai de um espaço inicial e chega num espaço final. Então eu tenho um x0 e um x final. Para eu me deslocar, eu realizo uma velocidade, ora mais rápido, ora mais devagar. Isso eu estou falando em aceleração, e tudo isso em função do tempo. Eu tenho essas 6 grandezas, que eu vou colocar ela aqui, e vou ver quais dessas eu estou utilizando. Eu quero descobrir o x, o a e o x0 eu tenho, o v0 com o v eu também tenho, a grandeza solitária foi o t. Qual dessas 5 fórmulas falta o t? A terceira. Então é essa terceira que nós iremos usar aqui. Então eu venho aqui e escrevo a terceira fórmula, é velocidade ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes o a, x menos x0. Repara que a velocidade inicial e o espaço inicial valem zero. Então eu posso colocar zero aqui. A velocidade minha final é 5,08, então vai ficar 5,08 ao quadrado. A aceleração vale 1,22 e o x é que nós queremos encontrar. Vou isolar o x, tudo isso está multiplicando, eu coloco dividindo, e o 5,08 ao quadrado eu coloco aqui em cima. Faço tudo na calculadora. Como que eu resolvo tudo isso na calculadora? É uma fração, eu faço assim, 5,08 ao quadrado, dividido, isso aqui eu ponho um parênteses para resolver toda a multiplicação. Primeiro vai ficar 2 vezes 1,22. Fazendo essas contas, aí o exercício vai dar x igual a 10,576 metros. Interpretando esse resultado, pessoal, é o seguinte. O elevador ele saiu do repouso. Então, ele estava aqui, o elevador. E eu quero saber qual a distância que ele percorreu, essa cabina, até atingir a velocidade máxima. Então, o elevador ele não vai sempre só acelerar. Ele dá um empurrão e vai acelerando até chegar na velocidade máxima. Qual é a velocidade máxima? 5,08 metros por segundo. Até chegar na velocidade máxima, ele percorreu isso daqui, 10,576 metros. Foi isso que ele fez. Com uma aceleração de 1,22. Agora eu vou fazer o próximo exercício. Na verdade, o elevador ele tem que percorrer os 190 metros, mas acelerou esse pedaço, manteve uma velocidade constante e depois ele foi desacelerando. O item B. Quanto tempo, a gente quer descobrir o T. A cabina leva para percorrer a distância de 190 metros, os 190 metros, sem paradas, partindo do repouso e chegando com velocidade zero. O que significa isso? O que eu comentei no começo da aula com vocês. Eu tenho aqui o elevador. Ele vai partir do repouso. Vamos pegar tudo que a gente tem. Ele partiu do repouso com uma velocidade de zero. Atingiu a velocidade máxima, que era de 5,08 metros por segundo.
Fez tudo isso, ele percorreu um espaço que a gente encontrou no item anterior de 10,576 metros, ó. Tá? Agora eu quero descobrir, depois esse elevador chegou nessa velocidade, ele fez esse movimento aqui, ó. Ele manteve uma velocidade constante, ele veio com uma velocidade constante. Vou até marcar aqui velocidade constante. O que significa essa velocidade constante? Que ele sempre manteve os 5,08 até aqui. E toda vez que vocês forem fazer velocidade constante, não use nenhuma fórmula dessa. Velocidade constante, a gente aprendeu que é a variação de x dividido pelo t, o espaço dividido pelo tempo. E por último, esse elevador estava chegando no destino dele, ele teve que começar a desacelerar. Então ele estava numa velocidade inicial agora, ó, de 5,08 metros por segundo. Ele começou a desacelerar até parar e chegar com uma velocidade de zero. Então eu tenho três intervalos: o intervalo que ele acelera, o intervalo que ele se mantém constante e o intervalo que ele desacelera para poder parar. Feito tudo isso, vamos fazer o primeiro, o segundo, o terceiro, descobrir quanto tempo ele demorou aqui, quanto tempo ele demorou aqui e quanto tempo ele demorou aqui e somar os três resultados. Então, para o primeiro, vamos ver que informações que nós temos. Ó, intervalo que ele acelera, vou chamar esse aqui de primeiro. Saiu com uma velocidade inicial de 0, chegou aqui com uma velocidade de 5,08 metros por segundo. A aceleração que ele utilizou nesse intervalo aqui foi de 1,22 metros por segundo ao quadrado. E quanto tempo ele demorou? Pessoal, é o seguinte, essa primeira etapa aqui já dá para ver que pode utilizar a primeira fórmula. Se você quiser colocar tudo, ver a grandeza que tem e que falta, pode. Mas como eu tenho velocidade, velocidade inicial, aceleração e tempo, a fórmula que mistura velocidade com aceleração é a primeira. Já dá para descobrir. Então, eu vou colocar aqui a primeira fórmula. Velocidade é igual a velocidade inicial mais a vezes t. A velocidade final é de 5,08. A inicial é de 0. A aceleração é de 1,22. E vamos descobrir o tempo. 1,22 está multiplicando, a gente coloca ele dividindo, fazendo essa divisão aqui. 5,08 dividido por 1,22 vai dar 4,16 segundos. Então, esse primeiro intervalo ele demorou 4,16 segundos. Só uma coisinha para vocês também, se quiser eu faço aqui, mas não tem necessidade. É isso daqui, ó. O intervalo que ele desacelerou, a aceleração não foi de 1,22 segundos, foi a mesma que ele também desacelerou. São iguais essas duas. Então, se ele demorou 4,16 segundos acelerando, como a aceleração também é a mesma, ele vai demorar 4,16 segundos desacelerando. Vou fazer esse aqui só para a gente ver que dá o mesmo resultado. Quem quiser avança a aula online. Então, vou chamar esse aqui de terceiro intervalo. Ó. O terceiro nosso ficaria assim. Ele está com uma velocidade inicial de 5,08. Uma velocidade final, que é onde ele vai parar, vai ter o repouso de 0. A aceleração, como ele está desacelerando, eu ponho um sinal de negativo, porque ele está desacelerando, então é menos 1,22. E o tempo é o que eu vou descobrir. Substituindo na fórmula, vai ficar, ó, velocidade final é 0, a inicial é 5,08, a aceleração é negativa em 1,22 e o tempo é o que a gente vai descobrir. Passo 5,8 para lá e faz a divisão, dá o mesmo resultado. Ó.
Agora falta descobrir esse tempo em que ele se mantém com uma velocidade constante. Então, esse pedacinho aqui agora, se a velocidade é constante, ela não tem aceleração. A aceleração dela é zero. Então, eu não preciso usar nenhuma dessas fórmulas aqui. Velocidade constante é a variação do espaço dividido pela variação do tempo. Velocidade. Nesse intervalo todo, a velocidade se manteve a mesma, que foi de 5,08. O espaço. A cabine saiu. A cabina, né, saiu do zero e foi até os 190. Então, ela percorreu 190 metros aqui. Só que desses 190 metros, eu tiro esse pedacinho aqui, que a gente encontrou no item anterior, que deu 10,576. Se ela ficou 10,5 metros acelerando, ela também ficou 10,5 metros desacelerando. Por que que o tamanho, o espaço é o mesmo para os dois, pessoal? Porque a aceleração é a mesma que a desaceleração, é 1,22. Então, ó, se eu pego tudo isso daqui e tiro esses dois pedacinhos, que é 10, aqui, que é o 190 menos tudo isso, vai dar 168,84 metros. E eu consigo agora descobrir o tempo. Então, a velocidade é 5,08. O espaço dá 168,84 e o tempo é o que eu quero descobrir. Multiplico isso em cruz, vai ficar 5,08t igual a 168,84. O t vai ser 168,84 dividido por 5,08 vai dar 33,23 segundos, aproximadamente. Então, quanto tempo? Qual foi o tempo total desse elevador? Para acabar, ó, tempo total, 4,16 segundos acelerando, mais 33,23 segundos mantendo uma velocidade constante, mais 4,16 segundos desacelerando. O tempo total vai ser de 41,55 segundos. Então, para percorrer os 190 metros, esse elevador demorou aproximadamente 41,55 segundos.